Existem noites que mudam para sempre a forma como você vê o mundo lá em cima. Esta é uma dessas histórias que só quem já sentiu o peso da responsabilidade de 180 vidas nas mãos pode entender completamente. Meu nome é Ricardo, sou comandante há mais de 20 anos. E o que vou contar aconteceu numa madrugada de março, que ainda me faz questionar tudo o que penso saber sobre voar. Você que está ouvindo isso provavelmente já voou como passageiro. Já olhou pela janelinha e se perguntou o que passa pela cabeça de quem está lá na frente, controlando essa máquina de centenas de toneladas a 11 mil metros de altitude. Pois bem, hoje vou te levar para dentro do cockpit de uma forma que poucos já experimentaram. Vou te mostrar que nem tudo lá em cima tem explicação e que às vezes o céu guarda segredos que desafiam toda a nossa tecnologia e experiência. O que está em jogo aqui não é apenas a segurança de um voo, mas nossa compreensão sobre o que realmente acontece naquele espaço entre a Terra e as estrelas. E o que torna esta história única é que ela conecta o presente com um dos maiores mistérios não resolvidos da aviação brasileira. Era uma terça-feira, 2h37 da madrugada. Aeroporto Internacional de Guarulhos estava com aquela movimentação típica da madrugada. Poucos voos, muito silêncio e uma atmosfera quase fantasmagórica nos terminais vazios. Eu estava no comando do voo TAM 3847, um Airbus A321, com destino ao Aeroporto Internacional do Recife. 178 passageiros a bordo, a maioria dormindo antes mesmo da decolagem, e uma tripulação experiente que já tinha voado comigo dezenas de vezes. Meu copiloto naquela noite era o Henrique, um cara de 32 anos, meticuloso até dizer chega, daqueles que confere cada item do checklist 3 vezes. Tínhamos voado juntos no mês anterior na rota Rio-Brasília e nossa sintonia no cockpit era perfeita. A comissária-chefe era a Márcia, uma veterana de 15 anos de TAM, que conhecia cada procedimento de segurança como se fosse uma extensão do próprio corpo. Torre Guarulhos, TAM 3847, pronto para decolagem na pista 09 right. Falei no rádio, seguindo o protocolo padrão. A voz do controlador veio clara e profissional. TAM 3847, autorizado decolagem pista 09 right. Vento calmo, visibility unlimited. Contate controle de aproximação na frequência 119.1 após decolagem. Autorizado decolagem 09 right, 119.1 pós-decolagem, TAM 3847. Confirmei. E em seguida disse para o Henrique: Set takeoff thrust. Os motores CFM56 rugiam com sua potência característica enquanto acelerávamos pela pista. V1, rotate, V2, anunciou Henrique e puxei suavemente o manche. O A321 subiu docilmente na noite escura de São Paulo, deixando para trás o mar de luzes da cidade que nunca dorme. Positive rate, gear up, comandei. E Henrique recolheu o trem de pouso. Flaps 1. Clean configuration. Continuamos com o after takeoff checklist. Em poucos minutos, estávamos estabelecidos em FL 350, 35 mil pés de altitude, voando na escuridão absoluta do céu brasileiro. O plano de voo era simples: seguir a aerovia UZ6 passando por Uberaba, depois pegar a UW4 até Petrolina e finalmente a UZ8 direto para Recife. Tempo de voo estimado, 2 horas e 23 minutos. Condições meteorológicas excelentes, sem turbulência prevista, céu limpo e visibility unlimited em todo o trajeto. Controle Brasília, TAM 3847, estabelecido FL 350. Reportei ao entrar no espaço aéreo da ACC Brasília. TAM 3847, controle Brasília, radar contact, mantenha FL 350, reporte chegando Ubatá, veio a resposta. Ubata era um waypoint fixo no sistema de navegação, aproximadamente na metade do caminho entre São Paulo e Recife. Voaríamos sobre o interior de Minas Gerais, depois Bahia, até finalmente iniciar a descida para Pernambuco. Henrique estava checando as condições meteorológicas em Recife quando algo no radar me chamou a atenção.
Uma pequena marca apareceu na tela, inicialmente muito fraca, a aproximadamente 40 milhas náuticas à nossa frente e ligeiramente à direita da nossa rota. Henrique, você está vendo isso no radar? Perguntei, apontando para a marca. Ele se inclinou para observar a tela. Sim, comandante, parece ser tráfego, mas está sem transponder identificado. No radar do controle de tráfego aéreo, toda a aeronave aparece com informações específicas: altitude, velocidade, indicativo de chamada e squawk code, um código de 4 dígitos que identifica unicamente cada voo. Aquela marca no nosso radar mostrava apenas um ponto, sem qualquer informação adicional. Controle Brasília, TAM 3847. Estamos observando tráfego não identificado aproximadamente 40 milhas à frente, FL 350, sem transponder. Confirmam tráfego na área? Houve uma pausa mais longa que o normal antes da resposta. TAM 3847. Negativo tráfego identificado nessa posição. Mantenham curso e altitude. Reportem qualquer mudança. Isso era estranho. O espaço aéreo brasileiro é controlado rigidamente, especialmente em altas altitudes. Qualquer aeronave voando acima de FL 245 precisa obrigatoriamente estar em contato com o controle e com o transponder operacional. Não existe tráfego fantasma a 35 mil pés. Comandante, disse Henrique, o tráfego está se aproximando. Agora a 30 milhas e parece estar na mesma altitude que nós. Observei atentamente a tela. O ponto realmente estava ficando mais forte, indicando que se aproximava. Mas o mais estranho era sua velocidade. Parecia estar voando exatamente na mesma velocidade que nós, cerca de 450 nós de ground speed. Controle Brasília, TAM 3847. O tráfego não identificado continua se aproximando, agora a 30 milhas, mesma altitude, mesma velocidade aparente. Solicitamos vetorização para evitar conflito. TAM 3847. Ainda não temos esse tráfego identificado em nossos radares. Autorizado desvio 10 graus à esquerda. Mantenham FL 350. Reportem quando o tráfego estiver no través. Fiz a correção de curso, girando suavemente 10 graus para a esquerda. Henrique continuava monitorando o radar. Comandante, o tráfego também alterou curso. Continua se aproximando em rota de colisão. Isso era impossível. Se fosse uma aeronave real, como poderia ter alterado curso exatamente no mesmo momento que nós, sem estar em contato com o controle? E se não fosse real, por que aparecia em nosso radar meteorológico? Controle Brasília, TAM 3847. Urgente. Tráfego não identificado alterou curso simultaneamente conosco. Mantém rota de colisão. Solicitamos imediatamente descida para FL 330. A voz do controlador agora mostrava um tom de preocupação. TAM 3847. Autorizado descida imediata FL 330. Reporte estabelecido. Empurrei o manche para frente e reduzi a potência dos motores. Descending FL 330, anunciei, e o A321 começou a descer suavemente. Henrique monitorava a altitude enquanto eu observava o radar. O ponto misterioso também iniciou uma descida. Isso não pode estar acontecendo, murmurei baixinho, mas alto o suficiente para Henrique ouvir. Comandante, quer que eu acorde a Márcia? Talvez devêssemos preparar a cabine para uma manobra evasiva, sugeriu Henrique, com a voz controlada, mas claramente preocupado. Ainda não. Vamos ver o que acontece quando estivermos estabelecidos na nova altitude. TAM 3847, estabelecido FL 330. Reportei ao controle. TAM 3847, Roger. Alguma informação visual do tráfego? Olhei pela janela do cockpit. Lá fora era escuridão absoluta. Nem lua, nem estrelas visíveis devido a uma camada dispersa de nuvens altas. Negativo visual. Controle Brasília. Radar ainda mostra tráfego aproximando, agora a 15 milhas. Foi então que algo completamente inexplicável aconteceu. Henrique estava ajustando os instrumentos
quando de repente olhou para mim com uma expressão de total perplexidade. Comandante, o tráfego sumiu. Olhei imediatamente para o radar. A tela mostrava apenas nossa aeronave voando solitária sobre o interior do Brasil. Nenhum outro sinal, nenhuma marca, como se nunca tivesse existido nada ali. Controle Brasília, TAM 3847. O tráfego não identificado desapareceu do nosso radar. Não temos mais contato. TAM 3847 copiado. Autorizados retomar FL 350 e curso original para Ubata. Olhei para Henrique. Ele me olhou de volta. Ambos sabíamos que tínhamos visto a mesma coisa, mas nenhum de nós conseguia explicar o que tinha acontecido. Não era uma falha do radar. Checamos todos os sistemas e estavam funcionando perfeitamente. Não era interferência atmosférica. As condições meteorológicas estavam ideais e certamente não era imaginação. Ambos vimos, reportamos e tomamos ações evasivas. Vamos manter isso entre nós por enquanto, disse eu. Não quero alarmar a tripulação ou os passageiros. Retomamos a altitude de cruzeiro e o curso original. O resto do voo até Recife transcorreu normalmente, mas nenhum de nós conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Durante todo o trajeto, ficamos hipervigilantes ao radar, mas nada mais apareceu. Pousamos em Recife às 5h02, dentro do horário previsto. Durante os procedimentos pós-voo, Henrique me puxou de lado. Comandante, eu já voei mais de 4.000 horas e nunca vi nada parecido. O que você acha que foi aquilo? Não sei, Henrique. Sinceramente, não faço ideia. Decidimos não reportar oficialmente o incidente inicialmente. Afinal, como explicar algo que não conseguíamos entender? Como falar sobre um tráfego que apareceu do nada, nos seguiu, respondeu aos nossos movimentos e depois simplesmente desapareceu? Mas a história não termina aí. Na verdade, ela apenas começava. 3 dias depois, estava em casa em São Paulo quando recebi uma ligação inesperada. Era o coronel Fábio Mendes, da Investigação de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira. Ele queria conversar comigo pessoalmente sobre o voo TAM 3847. Como assim, coronel? Não reportamos nenhum incidente, disse eu, genuinamente confuso. Comandante Ricardo, precisamos conversar. Posso ir até sua casa hoje à tarde? Às 15h30, o coronel Mendes estava sentado na minha sala. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhar penetrante e uma seriedade que indicava muitos anos lidando com situações complexas. Comandante, sabemos sobre o tráfego não identificado que vocês encontraram na terça-feira. Ele disse direto ao ponto. Senti um frio na barriga. Como vocês sabem, o controle de tráfego aéreo registra todas as comunicações. Quando há reportes de tráfego não identificado, especialmente a 35.000 pés, isso automaticamente vira uma questão de segurança nacional. Ele abriu uma pasta e tirou alguns documentos. Comandante, o que vou mostrar agora é classificado. Você pode examinar, mas não pode tirar cópias nem discutir com terceiros. O primeiro documento era um mapa do espaço aéreo brasileiro com várias marcações em vermelho. Nos últimos 5 anos recebemos 23 reportes similares ao seu. Tráfego não identificado sem transponder, que aparece no radar das aeronaves, mas não no radar do controle, e que demonstra comportamento, digamos, não convencional. Minha mente estava correndo. Coronel, está me dizendo que isso é mais comum do que pensamos? Muito mais comum. E tem algo específico sobre o seu caso. Ele virou a página e mostrou uma foto em preto e branco, claramente antiga. Esta foto foi tirada em 1986, sobre o espaço aéreo de Minas Gerais. A imagem mostrava o que claramente parecia ser uma aeronave, mas com um formato que eu nunca tinha visto. Não tinha as proporções de nenhum avião comercial ou militar que eu conhecesse. Em março de 1986, exatamente 37 anos antes do seu incidente,
Um voo da VASP reportou encontro com tráfego não identificado na mesma rota que vocês estavam voando. Mesma altitude, mesmo comportamento. O piloto conseguiu tirar esta foto. Senti um arrepio. O que aconteceu com esse voo? Nada. Pousaram normalmente em Recife. Mas 3 dias depois, o comandante recebeu uma visita nossa, exatamente como você está recebendo agora. O coronel guardou os documentos. Comandante Ricardo, oficialmente, nada disso existe. Não há registros públicos desses incidentes. Mas extraoficialmente, mantenho um arquivo pessoal há mais de 20 anos. Por quê? Perguntei. Porque acredito que pilots como você têm o direito de saber que não estão loucos. Que o que vocês viram é real, mesmo que não possamos explicar. Ele se levantou para ir embora, mas antes de sair, disse algo que me marca até hoje. Comandante, em todo esse tempo investigando esses casos, aprendi uma coisa. O céu guarda segredos que nossa tecnologia ainda não consegue desvendar. E talvez seja melhor assim. Depois que ele saiu, fiquei horas pensando. 23 casos similares em 5 anos. Uma foto de 1986 que mostrava algo impossível de explicar. E a certeza de que aquilo que Henrique e eu vimos era apenas a ponta de um iceberg muito maior. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção aos relatos de outros pilotos. Em conversas informais nos aeroportos, em grupos de WhatsApp da categoria, nas confraternizações da empresa, e descobri que histórias como a nossa eram mais comuns do que imaginávamos. Sempre contadas em tom baixo, sempre com o pedido para não espalhar, sempre acompanhadas de uma mistura de perplexidade e receio. O comandante Carlos, da Azul, uma vez me contou sobre luzes que seguiram seu E-Jet por 200 milhas náuticas entre Brasília e Goiânia. A comandante Ana, da Gol, falou sobre um objeto que apareceu no radar durante um voo noturno para Manaus e que subitamente acelerou para velocidades impossíveis antes de desaparecer. Cada história era única, mas todas tinham elementos em comum. Objetos ou sinais no radar que não deveriam estar ali, comportamentos que desafiavam as leis da física como as conhecemos e a sensação de que estávamos sendo observados ou testados por algo que não compreendíamos. 3 meses depois do meu encontro com o Coronel Mendes, recebi uma mensagem dele. Era apenas um endereço e um horário. Hoje, 20 horas, venha sozinho. O endereço era de um hangar desativado no Campo de Marte, em São Paulo. Quando cheguei, encontrei não apenas o Coronel Mendes, mas outros 6 pilots. Alguns que eu conhecia, outros que nunca tinha visto. Bem-vindos ao que chamamos informalmente de Grupo de Fenômenos Aéreos Não Identificados, disse o coronel. Todos vocês tiveram experiências similares. Todos vocês merecem respostas, mesmo que limitadas. Durante as próximas 2 horas, ouvimos relatos que iam muito além do que eu poderia imaginar. O comandante José, da Latam, contou sobre um objeto que acompanhou seu A320 por 3 estados, mantendo sempre a mesma distância relativa, mesmo durante mudanças de altitude e curso. A comandante Teresa, da Azul, relatou instrumentos que falharam simultaneamente por exatos 90 segundos, durante os quais sua aeronave aparentemente voou sob controle de algo externo. A pergunta que todos fazem, disse o Coronel Mendes, é se esses fenômenos representam algum perigo. Baseado em nossa investigação de mais de 20 anos, a resposta é não. Nunca houve um acidente ou incidente grave relacionado a esses encontros. Na verdade, parece que eles, seja lá quem ou o que for, fazem questão de evitar interferir na segurança dos voos. Mas o que são? Perguntou o comandante José. Essa é a pergunta de 20 anos, respondeu o coronel. Aeronaves experimentais de outros países, fenômenos atmosféricos que ainda não compreendemos, tecnologia militar classificada ou algo mais exótico? Simplesmente não sabemos. O encontro terminou com um compromisso.
continuaríamos documentando privadamente esses incidentes, mantendo contato uns com os outros, mas sem divulgação pública. A sociedade, segundo o coronel, ainda não estava pronta para essa realidade. Nos meses que se seguiram, minha perspectiva sobre voar mudou completamente. Não era mais apenas sobre controlar uma máquina complexa em um ambiente tridimensional. Era sobre aceitar que compartilhamos o céu com algo que não compreendemos, mas que aparentemente nos observa, nos estuda, talvez até nos protege. Henrique e eu voamos juntos várias vezes depois daquele incidente. Nunca mais vimos nada similar, mas desenvolvemos uma espécie de ritual. A cada voo noturno, dedicamos alguns minutos extra para observar atentamente o radar e o céu ao nosso redor. Não por medo, mas por curiosidade. Por respeito a algo maior que nós. 6 meses depois do primeiro incidente, durante um voo São Paulo-Salvador, algo interessante aconteceu. Estávamos voando sobre o interior da Bahia quando recebi uma mensagem por ACARS, o sistema de comunicação digital das aeronaves, que não fazia parte de nenhum protocolo padrão. A mensagem dizia simplesmente: "Obrigado pela atenção. Continuem voando com segurança." Mostrei para Henrique, que ficou em silêncio por vários minutos. Depois disse: "Comandante, acho que acabamos de receber um recado." "De quem?" perguntei. "De quem quer que tenha feito aquela visita no nosso voo para Recife." Reportei a mensagem para o Coronel Mendes, que apenas sorriu e disse: "Comandante, parece que vocês fizeram uma boa impressão. Até hoje, mais de um ano depois, continuo voando regularmente. Já acumulei mais de 15.000 horas de voo. Visitei dezenas de países, enfrentei tempestades, falhas de equipamento, emergências médicas e todas as situações que um pilot comercial pode imaginar. Mas nada mudou tanto minha percepção da aviação quanto aqueles 30 minutos sobre o interior do Brasil, perseguindo um fantasma no radar. Às vezes, em voos noturnos especialmente silenciosos, quando os passageiros estão dormindo e o cockpit está banhado apenas pela luz azul dos instrumentos, olho pela janela para a imensidão escura lá fora e me pergunto: estamos realmente sozinhos aqui em cima? A resposta, baseada na minha experiência e na de dezenas de outros pilots que conheci, é um definitivo não. Compartilhamos o céu com algo que prefere permanecer no anonimato. Algo que observa sem interferir. Algo que talvez esteja lá há muito mais tempo do que imaginamos. O Coronel Mendes me disse uma vez: "Comandante, a diferença entre um bom piloto e um excelente piloto não é apenas a habilidade técnica. É a capacidade de aceitar que nem tudo no céu pode ser explicado pelos manuais." Ele estava certo. Hoje, quando novos pilotos me perguntam sobre experiências estranhas durante o voo, não descarto suas histórias como imaginação ou cansaço. Ouço atentamente, faço perguntas detalhadas e, quando apropriado, compartilho minha própria experiência. Porque acredito que nós, pilots, somos os sentinelas do céu. Somos os primeiros a testemunhar fenômenos que desafiam nossa compreensão. E temos a responsabilidade de documentar, relatar e discutir essas experiências, mesmo que discretamente. A aviação comercial transporta bilhões de passageiros por ano com índices de segurança impressionantes. Mas por trás dessa eficiência e rotina, existe um mundo de mistérios que poucos conhecem. Objetos no radar que não deveriam estar ali. Comunicações que vêm de lugar nenhum. Luzes que seguem aeronaves por centenas de milhas. E talvez o mais impressionante, a sensação constante de que não estamos sozinhos lá em cima, de que algo nos observa, nos estuda e ocasionalmente nos lembra de sua presença. Durante uma de nossas reuniões informais, o comandante Carlos fez uma observação que me marcou profundamente. Talvez eles não sejam visitantes. Talvez tenham sempre estado aqui, e nós é que somos os intrusos em seu território.
É uma perspectiva interessante. Nós, humanos, começamos a voar há pouco mais de um século. O que quer que esteja lá em cima pode estar há muito, muito mais tempo. Talvez nossa presença crescente no espaço aéreo tenha chamado sua atenção. Talvez estejam simplesmente curiosos sobre essas máquinas metálicas que cortam o céu em linhas retas, carregando centenas de pessoas de um lugar para outro. Ou talvez tenham uma missão específica, algo que não compreendemos ainda. O fato de nunca terem causado acidentes ou interferido na segurança dos voos sugere que, seja lá quem for, tem respeito pela vida humana. 3 semanas atrás, recebi uma ligação inesperada da comandante Patrícia, da Gol. Ela estava visivelmente abalada. Ricardo, você se lembra da nossa conversa sobre aquelas coisas estranhas que às vezes vemos? Claro, Patrícia. O que aconteceu? Acabei de voltar de um voo Brasília-Fortaleza. Foi diferente de tudo que já experienciei. Marcamos um encontro no aeroporto de Congonhas no dia seguinte. Patrícia, uma piloto com mais de 12 anos de experiência, nunca tinha parecido tão perturbada. Ricardo, não era apenas uma marca no radar. Eu vi com meus próprios olhos. Ela contou que durante a aproximação para Fortaleza, por volta das 23h30, 3 objetos luminosos apareceram formando um triângulo perfeito no lado direito da aeronave. Não eram luzes de posição de outras aeronaves. Eram muito brilhantes e tinham um padrão de piscamento que ela nunca tinha visto. Eles nos acompanharam durante a descida toda, sempre mantendo a mesma formação, sempre na mesma posição relativa. Quando iniciamos a aproximação final, simplesmente desapareceram. E o controle de Fortaleza? Não detectaram nada, como sempre. Algum passageiro viu? 2 ou 3 comentaram sobre luzes estranhas, mas a comissária disse que eram provavelmente outras aeronaves. Você sabe como é, sempre tentamos dar explicações tranquilizadoras. Patrícia estava certa. Em situações assim, nossa primeira preocupação sempre é manter a calma na cabine. Passengers já têm medo suficiente de voar. Não precisam de mistérios adicionais. Mas a história da Patrícia me fez pensar sobre quantas outras pessoas já viram coisas similares e simplesmente aceitaram as explicações convencionais. Quantos passengers olharam pela janela durante voos noturnos e viram algo inexplicável, mas não comentaram por não saber se acreditariam neles? No mês passado, durante um voo para Miami, uma passageira da primeira classe me abordou após o pouso. Comandante, posso fazer uma pergunta que vai parecer estranha? Era uma senhora de uns 60 anos, bem vestida, claramente uma viajante experiente. Claro, senhora. O que a preocupa? Durante o voo, vi algumas luzes muito estranhas pela janela. Não pareciam outros aviões. Vocês às vezes veem coisas que não conseguem explicar? A pergunta me pegou desprevenido. Como responder sem soar louco ou irresponsável? Senhora, o céu às vezes nos mostra coisas interessantes, fenômenos atmosféricos, reflexos, outras aeronaves à distância. Nem sempre conseguimos explicar tudo imediatamente. Ela me olhou com um sorriso conhecedor. Comandante, sou professora aposentada de física. Sei reconhecer fenômenos atmosféricos. O que vi hoje não era nada disso. Não soube o que responder. Apenas sorri e agradeci por ela ter compartilhado a observação. Casos como esse me fazem questionar quantas outras pessoas já tiveram experiências similares e simplesmente não encontraram um ambiente adequado para discuti-las. Quantos outros pilots preferem manter silêncio por medo do julgamento profissional? Quantos controladores de tráfego aéreo já viram sinais estranhos em seus radares, mas optaram por não reportar? O Coronel Mendes uma vez me disse que o maior obstáculo para entender esses fenômenos não é a falta de evidências, mas a falta de disposição para discuti-las abertamente.
A pressão social e profissional para manter tudo normal é mais forte que a curiosidade científica, foram suas palavras. E ele estava certo. Em uma profissão onde a precisão, a lógica e a predictabilidade são fundamentais, admitir encontros com o inexplicável pode ser visto como sinal de instabilidade ou falta de confiabilidade. Por isso, a maioria dos pilots prefere manter esses episódios para si mesma ou compartilhar apenas com colegas muito próximos. Mas o que me incomoda não é apenas o silêncio imposto pelas circunstâncias. É a sensação de que estamos perdendo uma oportunidade única de learning. Se esses fenômenos são reais, e tenho certeza de que são, eles podem representar avanços tecnológicos que revolucionariam nossa compreensão sobre física, propulsão, navegação ou comunicação. Imagine as implicações. Aeronaves que podem alterar curso instantaneamente sem sinais de aceleração. Objetos que aparecem e desaparecem dos radares sem deixar rastros. Tecnologias de camuflagem que tornam objetos invisíveis a certos tipos de detecção, mas visíveis a outros. Se conseguíssemos entender como essas coisas funcionam, a aviação civil poderia dar saltos quânticos em eficiência e segurança. Poderíamos desenvolver sistemas de navegação mais precisos, métodos de propulsão mais limpos, tecnologias de comunicação mais avançadas. Mas para isso, precisaríamos primeiro admitir que esses fenômenos existem, e isso aparentemente é o passo mais difícil. Durante uma de nossas reuniões no hangar do Campo de Marte, sugeri ao Coronel Mendes que deveríamos documentar oficialmente esses incidentes. Comandante, ele respondeu, você acha que a sociedade está pronta para saber que pilots comerciais regularmente encontram objetos não identificados que demonstram tecnologia muito além da nossa? A pergunta me fez refletir. Talvez ele estivesse certo. Talvez a divulgação prematura pudesse causar pânico, desconfiança na aviação civil ou interpretações religiosas ou conspiratórias que distorceriam os fatos. Por outro lado, manter segredo total também tem seus riscos. Como desenvolver contramedidas ou protocolos de segurança para situações que oficialmente não existem? Como treinar pilots para lidar com encontros que não podem ser discutidos abertamente? Como melhorar nossos sistemas de detecção e navegação sem admitir que existem objetos voando em nosso espaço aéreo que nossa tecnologia atual não consegue identificar adequadamente? É um dilema complexo, sem soluções fáceis. O que posso dizer, baseado na minha experiência pessoal e na de dezenas de colegas que conheci ao longo dos últimos meses, é que o céu brasileiro, e provavelmente o mundial, abriga fenômenos que nossa ciência atual não consegue explicar completamente. Isso não significa que devemos recorrer a explicações fantásticas ou abandonar o método científico. Pelo contrário, significa que devemos manter nossas mentes abertas para possibilidades que ainda não consideramos, continuar documentando cuidadosamente essas experiências e aguardar o momento apropriado para um estudo mais aprofundado. Enquanto isso, continuamos voando, transportando milhões de passageiros com segurança, mantendo os mais altos padrões profissionais e, ocasionalmente, servindo como testemunhas de mistérios que talvez um dia sejam desvendados. Na semana passada, voei novamente a rota São Paulo-Recife, dessa vez em um Boeing 737. Henrique estava comigo novamente. Aparentemente, nossa dupla se tornou uma espécie de especialistas em fenômenos estranhos, informal dentro da companhia. Durante todo o voo, mantivemos atenção extra ao radar e às condições ao nosso redor. Nada de anormal aconteceu. Apenas um voo noturno tranquilo sobre o interior do Brasil, com passengers dormindo e tripulação executando seus procedimentos de rotina. Mas no final do voo, quando estávamos iniciando a descida para Recife, Henrique me mostrou algo interessante no computador de bordo.
Comandante, olha isso aqui no Flight Management System. A tela mostrava nossa rota de voo, com todos os waypoints e estimativas de tempo. Mas havia algo adicional, um waypoint que não estava em nosso plano de voo original. Um ponto marcado como Mystery, exatamente na posição onde tivemos nosso encontro original. Eu não programei isso, disse Henrique, e não está na base de dados do sistema. Checamos com o despachante operacional por rádio. Ele confirmou que não havia nenhum waypoint chamado Mystery em qualquer carta aeronáutica ou base de dados oficial. Quando pousamos, chamamos o técnico em eletrônica para verificar o sistema. Ele analisou por 2 horas e não encontrou qualquer falha ou alteração não autorizada. O waypoint simplesmente estava lá, como se sempre tivesse feito parte do sistema. Talvez seja uma atualização de software que vocês não foram notificados, sugeriu o técnico, claramente sem uma explicação convincente. Mas Henrique e eu sabíamos que não era isso. Era mais um sinal de que algo ou alguém estava monitorando nossos voos, possivelmente mantendo um registro dos encontros. Reportei o incidente para o Coronel Mendes, que apenas sorriu com seu jeito enigmático habitual. Comandante, parece que vocês ganharam um tipo especial de atenção. Isso é bom ou ruim? Perguntei. Baseado em nossa experiência de 20 anos, eu diria que é interessante. E realmente é interessante. Não é assustador, não é ameaçador, mas é profundamente intrigante. A sensação de estar participando de algo maior, algo que conecta nossa rotina diária de pilots comerciais com mistérios que podem redefinir nossa compreensão sobre tecnologia, física ou até mesmo sobre nossa posição no universo. 2 semanas atrás, recebi uma proposta inesperada. Um documentarista independente que havia descoberto sobre nosso grupo informal, através de contatos na Força Aérea, queria fazer um filme sobre fenômenos aéreos não identificados no Brasil. Ele garantiu total anonimato para todos os participantes e uma abordagem séria, científica, longe de sensacionalismo. Comandante Ricardo, ele disse durante nossa reunião, existem pilotos no mundo todo relatando experiências similares. França, Estados Unidos, Chile, Reino Unido. Em alguns países, como França e Chile, já existem programas oficiais de investigação. O Brasil tem uma das maiores frotas de aviação civil do mundo. É impossível que sejamos exceção. Ele estava certo. Pesquisando na internet, descobri que outros países já tinham políticas oficiais para investigação de fenômenos aéreos anômalos. O governo francês tem o GEIPAN, Grupo de Estudos e Informações sobre Fenômenos Aeroespaciais Não Identificados. O Chile tem o CFAA, Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos. Até mesmo o tradicionalmente cético governo americano criou recentemente o AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program. Por que o Brasil deveria ser diferente? Continuou o documentarista. Vocês têm um dos espaços aéreos mais movimentados do mundo, tecnologia de controle de tráfego aéreo de primeira linha, pilots altamente treinados. Se alguém vai detectar esses fenômenos, são vocês. A proposta era tentadora, mas também arriscada. Mesmo com anonimato garantido, participar de um documentário público significaria dar um passo além do nosso círculo privado de discussão. Consultei o Coronel Mendes, que surpreendentemente foi favorável à ideia. Comandante, talvez tenha chegado a hora de começar a preparar o terreno para uma discussão mais aberta, sempre respeitando protocolos de segurança nacional, é claro. O documentário ainda está em produção, mas participar dele me fez refletir sobre a responsabilidade que temos como pilots. Somos, literalmente, os olhos e ouvidos da humanidade nos céus. Quando algo incomum acontece a 35 mil pés, geralmente somos os primeiros, e às vezes os únicos, a testemunhar. Essa responsabilidade vai além de simplesmente voar de um ponto A para um ponto B com segurança.
Inclui documentar, relatar e discutir fenômenos que podem ter implicações científicas, tecnológicas ou até mesmo filosóficas profundas. No mês passado, durante um voo internacional para Paris, tive uma conversa interessante com o comandante francês que estava deadheading conosco, viajando como passageiro para assumir outro voo. Mon ami, ele disse quando soube sobre minhas experiências. Na França, nós temos protocolo oficial para isso. Quando o pilote vê alguma coisa inexplicável, há um número específico para ligar, um formulário para preencher, uma investigação formal. E funciona? Perguntei. Que funciona muito bem. Já documentamos centenas de casos. Alguns são explicados como fenômenos atmosféricos ou meteorológicos. Outros permanecem mistério. Ele me contou sobre um caso recente onde um A320 da Air France encontrou um objeto que acompanhou a aeronave por mais de 100 milhas náuticas sobre o Mediterrâneo. O objeto foi detectado simultaneamente pelos radares da aeronave, do controle de tráfego francês e de uma base militar. A investigação oficial durou 6 meses e concluiu que não se tratava de nenhum fenômeno conhecido ou aeronave identificada. E o que aconteceu depois? Perguntei. Nada, ele riu. O relatório foi arquivado, catalogado e disponibilizado para pesquisadores. Sexto, não houve pânico, não houve histeria. As pessoas simplesmente aceitaram que há coisas no céu que ainda não compreendemos completamente. Essa conversa me fez perceber como nossa abordagem brasileira ainda é primitiva. Enquanto outros países desenvolveram protocolos formais e científicos para lidar com esses fenômenos, nós ainda estamos no estágio de encontros secretos em hangares e conversas sussurradas em aeroportos. Talvez seja a hora de mudar isso. Na última reunião do nosso grupo informal, propus que começássemos a organizar nossos relatos de forma mais sistemática. Não para divulgação pública imediata, mas para criar um arquivo sólido que possa, eventualmente, servir de base para uma investigação oficial. Comandante, disse a Patrícia, você acha que algum dia poderemos discutir isso abertamente, sem medo de julgamento profissional? Acho que não é questão de se, mas de quando, respondi. A aviação evoluiu muito nos últimos 50 anos. Nossa compreensão sobre fenômenos atmosféricos, sobre tecnologia, sobre física, também evoluiu. Talvez seja natural que nossa abordagem a esses mistérios também evolua. O coronel Mendes, que estava presente, concordou. O mundo está mudando. As pessoas estão mais abertas a discussões que antes eram tabu. Talvez o público esteja mais preparado para essa realidade do que imaginamos. E talvez ele esteja certo. Recentemente, mesmo veículos de mídia tradicional começaram a cobrir de forma séria relatos de fenômenos aéreos não identificados. Documentários respeitáveis foram produzidos. Cientistas renomados começaram a defender investigações mais rigorosas. O estigma ainda existe, mas está diminuindo. Ontem, durante um voo São Paulo-Brasília, algo me fez sorrir. Uma criança de uns 8 anos, que estava sentada perto do cockpit, me abordou durante o embarque. Tio piloto, você já viu OVNI? A pergunta me pegou completamente desprevenido. Como responder a uma criança com honestidade, sem criar fantasias ou medos? Por que você pergunta isso? Respondi. Porque meu pai disse que pilotos veem coisas estranhas às vezes, mas não podem contar. Olhei para o pai da criança, que sorriu constrangido. Era claramente um adulto educado, provavelmente com profissão que exigia pensamento crítico. Meu filho é muito curioso sobre aviação, ele explicou. E ultimamente tem feito muitas perguntas sobre coisas inexplicadas. Decidi ser honesto, mas cuidadoso. Olha só, disse para a criança, nós pilotos vemos muitas coisas interessantes lá em cima. Às vezes são outros aviões, às vezes são fenômenos da natureza, às vezes são coisas que ainda estamos tentando entender. O importante é sempre manter a segurança de todos a bordo.
Mas você já viu alguma coisa que não conseguiu explicar? Insistiu o menino. Já sim. E sabe o que faço quando isso acontece? Observo com atenção, anoto tudo direitinho e depois converso com outros pilotos para ver se eles já viram algo parecido. E vocês descobrem o que é? Às vezes sim, às vezes não. Mas o legal é sempre continuar curioso e sempre querer aprender mais. O menino ficou satisfeito com a resposta e passou o resto do voo fazendo perguntas técnicas sobre aviação. Mas a conversa me marcou porque mostrou como as novas gerações podem ser mais abertas a esses temas do que imaginamos. Talvez quando essa criança crescer, discussões sobre fenômenos aéreos não identificados sejam tão normais quanto discussões sobre turbulência ou condições meteorológicas. Talvez o tabu atual seja apenas reflexo de uma época em que nossa tecnologia e conhecimento ainda eram limitados demais para abordar esses mistérios de forma científica. Hoje, completando quase 2 anos desde meu primeiro encontro com o inexplicável, posso dizer que minha perspectiva sobre a aviação se transformou completamente. Não apenas sobre os aspectos técnicos ou operacionais, mas sobre o significado mais profundo de voar. Somos exploradores, mesmo que não percebamos. Cada voo comercial é uma expedição através de um ambiente que, apesar de toda a nossa tecnologia e conhecimento, ainda guarda segredos profundos. Compartilhamos o céu com fenômenos que nossa ciência atual não consegue explicar completamente. E talvez isso seja extraordinário ao invés de preocupante. Talvez indique que ainda existem fronteiras para explorar, mistérios para desvendar, descobertas para fazer. Em um mundo onde às vezes parece que já sabemos tudo, é estimulante descobrir que ainda há muito o que aprender. Para você que está ouvindo esta história, talvez piloto, talvez passageiro, talvez simplesmente alguém interessado em aviação, deixo algumas reflexões. Da próxima vez que estiver voando, especialmente à noite, reserve alguns minutos para olhar pela janela. Observe atentamente o céu ao seu redor. Preste atenção em luzes que se movem de forma diferente, em formações que não parecem seguir rotas convencionais, em objetos que aparecem e desaparecem rapidamente. Não estou sugerindo que você vai necessariamente ver algo inexplicável. A probabilidade é baixa, mas estou sugerindo que você mantenha sua mente aberta para a possibilidade de que o céu que atravessamos rotineiramente possa ser mais complexo e misterioso do que imaginamos. E se você for piloto, encorajo você a conversar abertamente com colegas sobre experiências estranhas. Você pode descobrir que não está sozinho. Pode descobrir que outros também tiveram encontros que preferem não discutir publicamente. Pode descobrir que existe uma rede informal de pilots que documentam e investigam esses fenômenos de forma responsável e científica. O importante é não deixar que o medo do julgamento nos impeça de explorar esses mistérios. A aviação sempre foi uma área de pioneiros, de pessoas dispostas a desafiar o impossível e expandir as fronteiras do conhecimento humano. Esses fenômenos aéreos não identificados podem representar a próxima grande fronteira da aviação. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e se perguntar se estamos sozinhos lá em cima, lembre-se desta história. Lembre-se de que existem pilotos no mundo todo que podem responder com segurança. Definitivamente não estamos sozinhos. O que isso significa exatamente? Ainda não sabemos, mas estamos descobrindo um voo de cada vez, uma observação de cada vez, uma história de cada vez. E enquanto não temos todas as respostas, continuamos fazendo o que fazemos de melhor: voar com segurança, transportar pessoas pelos céus e, ocasionalmente, servir como testemunhas de mistérios que podem um dia revolucionar nossa compreensão sobre o mundo acima das nuvens. Afinal, sempre haverá mais perguntas no céu do que respostas no chão. E talvez seja exatamente assim que deve ser.
Se você gostou dessa história real dos céus brasileiros, inscreva-se no Caixa Preta para não perder o próximo relato que vai te fazer questionar tudo o que você pensa saber sobre o que realmente acontece lá em cima. Deixe nos comentários se você já teve alguma experiência estranha durante um voo e compartilhe este episódio com alguém que precisa saber que o céu guarda segredos muito maiores do que imaginamos.